Para você que quer ser aprovado no Detran, além de estudar, você precisa conhecer também alguns macetes. Então fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir. Para você que está chegando agora, é importante lembrar que todo o conteúdo do canal, ele serve tanto para quem está iniciando o processo agora, quanto para você que já está com o processo em andamento. Lembrando também que atende a todos os estados brasileiros. Antes de começar as atividades, eu vou passar alguns assuntos para vocês que são super cobrados na prova do Detran e que todo candidato deve saber. Então anote aí no seu caderno. Olha só, eu selecionei alguns assuntos que todo candidato deve saber. Pause o vídeo e anote aí no seu caderno essas informações que eu vou passar agora. Olha só, quais são os conteúdos básicos que é indispensável para todo candidato? Nós temos aí então as matérias. Primeiro, documentos. Você precisa saber tudo sobre documentos, como ACC, PPD, CNH, CRV, CRLV, que são documentos tanto do veículo quanto do condutor. Segundo assunto, veículos. Você deve saber a classificação dos veículos, como eles se classificam, tração, espécie e categoria. É importante que você saiba também um pouco sobre tração, sobre espécie e sobre categoria, pois esse assunto é bastante cobrado na prova do Detran. Categorias, categorias de habilitação, no caso, categoria A, B, C, D e E. É importante que você saiba um pouco sobre cada categoria e os veículos que podem ser conduzidos por essas categorias, ok? Como se classificam as vias urbanas e rurais? Como se classificam as vias urbanas? Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Como se classificam as vias rurais? Rodovias e estradas. Do outro lado, nós temos o CHAPD, que é conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão, que são os 5 fundamentos da direção defensiva. Temos também abaixo os silvos, que são os apitos emitidos pelo guarda de trânsito, que pode ser um silvo breve, 2 silvos breves e um silvo longo. No caso, um silvo breve, ordem de seguir, 2 silvos breves, ordem de parar, um silvo longo, ordem de diminuir a velocidade. Temos também as cores na sinalização, que são extremamente importantes. Por exemplo, a cor vermelha na sinalização vertical, ela serve como regulamentação, ordem, isto é, mensagens imperativas. E temos também as cores na sinalização horizontal, que são aquelas colocadas no chão, como a cor amarela, vermelha, branca, azul e preta. Por último, nós temos aí a preferência ou as preferências de passagem nos cruzamentos. São 4 normas de preferência. Em cruzamento não sinalizado, de quem vier pela direita, em rotatória, de quem estiver circulando pela rotatória, rodovia, os veículos que estiverem circulando pela rodovia, e os veículos que se deslocam sobre trilhos. Então você viu aí nas imagens algumas informações bastante cobradas na prova do Detran. Lembrando também que existem alguns macetes que você deve saber. Algumas palavras são bem perigosas na prova do Detran, como somente, apenas, nunca, sempre, jamais, exclusivamente. Quando você encontrar essas palavras, não quer dizer que a alternativa está incorreta, mas exige uma atenção especial do candidato quando estiver fazendo a sua prova, ok? Vamos agora à correção das atividades. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para que o YouTube possa te notificar dos próximos conteúdos do canal. Lembrando também que eu tenho aulas de reforço no Instagram e um grupo de suporte no WhatsApp. Então me chama lá no direct do Instagram. Vamos à correção das atividades. Questão número 1. Conduzir motocicleta sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção é infração. Alternativa A, não é infração. Alternativa A está incorreta. Logicamente, é uma infração andar sem capacete. Alternativa B, leve, sem a retenção do veículo. Não é considerada infração leve. Alternativa B também está incorreta. Alternativa C, grave, com retenção do veículo e multa. Também não é infração grave. Alternativa D é a alternativa correta. Gravíssima, com multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Então, no caso de andar sem capacete, será considerada infração gravíssima
recolhimento do documento de habilitação e suspensão do direito de dirigir. Vamos para a próxima questão. A prestação dos exames para obtenção da permissão para dirigir poderá ser requerida pelo candidato que... Então, são os pré-requisitos para quem quer tirar a sua carteira de habilitação. Alternativa A, saiba ler, escrever, seja penalmente imputável e tenha carteira de identidade ou equivalente. Já encontramos a alternativa correta, que é a alternativa A, mas vamos continuar. Alternativa B, tenha ensino fundamental? Não é necessário. Alternativa C, seja analfabeto? Também está incorreta. Alternativa D, tenha ensino médio? Também está incorreto. Lembrando que o candidato ele deve ser, no mínimo, alfabetizado. Alternativa A. Questão 3. O condutor que avistar uma poça d'água deverá... Essa pergunta é sobre direção defensiva. Alternativa A, puxar o freio de mão. Alternativa B, aumentar a velocidade do veículo. Alternativa C, desacelerar suavemente, segurar firme o volante e manter o veículo em linha reta. E alternativa D, tentar desviar o mais rápido possível. Logicamente, o procedimento correto é da alternativa C. Desacelerar suavemente, segurar firme o volante e manter o veículo em linha reta, ok? Vamos para a próxima. 4. Assinale a alternativa incorreta. Veja bem, muito importante observar que a pergunta está nos pedindo uma alternativa incorreta. Alternativa A. O primeiro procedimento com uma vítima de acidente é estabilizar a coluna cervical. Sim, de fato, se houver a necessidade de movimentar a vítima, você deve preservar a coluna da vítima. Alternativa B. Para o socorro com risco de contágio através de sangue e secreções, é dispensável o uso de luvas de borracha. Está incorreta a alternativa B. O uso de luvas, ele não é dispensável, ele é indispensável. Isto é, para você fazer um atendimento com vítima sangrando ou com secreções, você deve usar a luva. E a alternativa B está falando que não há necessidade de usar. Neste caso, a alternativa B está incorreta. Vamos para a próxima questão. 5. Quando o veículo está sendo ultrapassado, o condutor deve... Essa pergunta é uma pergunta de direção defensiva. Vamos lá. Alternativa A, manter a velocidade e diminuir a distância do veículo da frente. Veja bem, se um veículo está te ultrapassando, você deve aumentar a distância do veículo da frente para que o veículo que está te ultrapassando, ele possa se intercalar, ok? Então a alternativa A está incorreta. Alternativa B, reduzir a velocidade e manter a distância do veículo adiante, ok? Então se o veículo for te ultrapassar, você vai reduzir a velocidade e você vai aumentar a distância do veículo que segue à sua frente para que o veículo que está te ultrapassando, ele possa se intercalar na sua frente, ok? Alternativa B. Questão 6. No trânsito, o condutor deve adotar uma postura adequada agindo com alternativa A, cuidado e ligeireza de forma alguma. O condutor no trânsito, para ser defensivo, não quer dizer que ele tem que ser rápido. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, excesso de velocidade? De forma alguma também. A alternativa B está incorreta. Alternativa C, desatenção e cuidado? Pelo contrário, o condutor ele deve ter atenção no trânsito e não desatenção. E a alternativa D é a alternativa correta. O condutor defensivo ele deve ter cuidado e atenção no trânsito. Lembrando também que nós acabamos de ver, né, que são 5 fundamentos da direção defensiva. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Neste caso, a atenção faz parte do fundamento, ok? Vamos para a próxima. Questão 7. A placa a seguir significa alternativa A, bonde, alternativa B, patrimônio natural, alternativa C, museu e alternativa D, parada obrigatória à frente. Logicamente, a alternativa A é a alternativa correta, pois as outras são totalmente incoerentes com a sinalização apresentada. Alternativa A, bonde. 8. O condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar a alternativa A, embreagem e eficiência dos freios, acionando os pedais com a máxima pressão. Olha só, não é um procedimento adequado neste caso, acionar para testar os freios com máxima pressão. Então, a alternativa A está incorreta.
Alternativa B, testar o acelerador, também está incorreto. Alternativa C, alternativa correta. Testar a eficiência dos freios acionando o pedal com um simples toque para ver se o freio está em seu perfeito funcionamento. Este é o procedimento, ok? Alternativa C. 9. Alternativa que não representa uma situação de risco que um acidente de trânsito pode provocar é, então, não apresenta risco. Alternativa que não apresenta risco. Alternativa A, excesso de velocidade, apresenta risco. Alternativa B, melhor fluxo na pista, não apresenta risco. Então, alternativa B é a alternativa correta. Alternativa C, dirigir embriagado, apresenta risco. Alternativa D, incêndio e explosão, apresenta risco. Então, apenas a alternativa B é que não apresenta risco. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório será punido com. Alternativa A, não será punido? Será punido sim. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, apenas advertência verbal? Também está incorreto. Alternativa C, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação até a apresentação dos documentos exigidos. Alternativa D, penalidade de multa e retenção do veículo até a apresentação dos documentos exigidos. Alternativa D é a alternativa correta. O condutor que foi encontrado sem os documentos, ele será penalizado com a retenção do veículo até que se apresente os documentos de porte obrigatório exigido pela fiscalização. Alternativa D. 11. Ao se deparar com um acidente, uma pessoa que quer ajudar não deve fazer. Alternativa A, chamar o socorro? Sim, para quem quer ajudar, sim. Alternativa B, ligar a chave de ignição dos veículos acidentados? Não, ela não deve fazer. Veja bem, essa é uma pergunta bastante perigosa, porque ela está pedindo que você não deve fazer. Alternativa A, chamar o socorro? Você deve fazer. Alternativa C, sinalizar o local do acidente? Você deve fazer. Alternativa D, evitar movimentar as vítimas? Você deve fazer. Alternativa B, ligar a chave de ignição dos veículos acidentados? Você não deve fazer. Por isso, a alternativa B é a alternativa incorreta. 12. Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor, veja bem, existe negligência, imprudência e imperícia. Cada uma delas tem as suas características. No caso, é um desleixo do condutor, segundo a pergunta, isto é, não manter o veículo em bom estado de conservação. A alternativa correta é a alternativa C, negligência, ok? Então, quando o condutor não faz o que deve fazer, mas ele não coloca em risco a vida de terceiros, é considerado negligência. Alternativa C. 13. A placa a seguir significa cruzamento. Alternativa A, bifurcação em Y. Alternativa B, bifurcação em T. Alternativa C, com linha férrea. E alternativa D, em X. Alternativa correta é a alternativa C, com linha férrea. Esta é a conhecida Cruz de Santo André. Alternativa C. 14. A placa a seguir indica a existência de. Muito cuidado com essa placa, pois normalmente os candidatos confundem estreitamento de pista com ponte estreita. Esta placa que vocês estão vendo aí na imagem é uma ponte estreita. Então, neste caso, é a alternativa D. Mas muito cuidado, ok? Muitos candidatos confundem estreitamento de pista com ponte estreita. E essa placa que você está vendo na imagem é uma ponte estreita. Então, grave aí. 15. Só poderá o condutor transitar pela contramão de direção. Muitas pessoas pensam que não é permitido circular pela contramão. Isso não é verdade. Existe uma situação, sim, que é permitido transitar pela contramão. Vamos descobrir. Alternativa A. Quando tiver faixa contínua? Não pode não, de forma alguma. Faixa contínua proíbe a circulação pela contramão. Isto é, proíbe a ultrapassagem. Alternativa B. Para ultrapassar outro veículo em movimento e unicamente para esse fim. Neste caso, é permitido sim ir para a contramão para fazer ultrapassagem, desde que seja pelo espaço estritamente necessário para esse fim, ok? Alternativa B. Questão 16. Estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento é infração. Alternativa A, leve apenas.
Alternativa B, grave. Alternativa C, gravíssima, com multa e remoção do veículo. E alternativa D, média e com penalidade de multa e retenção do veículo. Fica aí um macete para você. Quando o veículo estiver estacionado em local proibido, seja ele qual for, ele deve ser removido, com uma exceção só, que é na contramão. É uma infração gravíssima estacionar nos casos em que foi falado na pergunta e também o veículo será removido. 17. Toda infração de trânsito é passível de uma penalização. São penalidades definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A, multa, sim. Prestação de serviço à comunidade não é uma penalidade segundo o Código de Trânsito Brasileiro, aplicado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa B, apenas multa? Multa sim, mas não apenas multa. Alternativa C, apenas advertência por escrito? Também a mesma situação da alternativa B. Advertência por escrito sim, mas não apenas. Alternativa D, advertência por escrito e multa. Existem várias penalidades. Dentre elas você tem advertência por escrito e multa. Alternativa D. 18. 2 silvos breves emitidos pelo agente da autoridade de trânsito significa que o motorista deve. Olha só, os silvos apareceram nessa questão. Alternativa A, parar o veículo. Alternativa B, diminuir a marcha. Alternativa C, motoristas a postos. Alternativa D, seguir normalmente. A pergunta está falando sobre 2 silvos breves. 2 silvos breves é ordem de parada. Um silvo breve é ordem de seguir e um silvo longo é ordem de diminuir a marcha. Então, alternativa A é a alternativa correta. 19. As marcas de faixa de trânsito que indicam proibição de ultrapassagem são: não pode ultrapassar. Alternativa A, seccionadas? Seccionadas pode ultrapassar. Alternativa B, vermelha? Vermelha está incoerente com o que foi perguntado. Alternativa C, contínuas? Contínuas não pode ultrapassar, ok? Então, onde houver faixa que não tem interrupção, isto é, faixas contínuas, nesse trecho é proibido a ultrapassagem. Alternativa C. 20. É órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Lembrando que os órgãos normativos começam com a letra C de Conselho. Alternativa A, Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. A Senatran é o órgão máximo executivo, então está incorreta. Alternativa B, o Departamento de Estradas e Rodagens, também um órgão executivo. Alternativa C, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Esta é a alternativa correta. O CONTRAN é o órgão máximo normativo, Conselho Nacional de Trânsito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sino de notificações para que o YouTube possa te notificar dos próximos conteúdos do canal. Se você já foi reprovado ou tem dificuldade em alguma matéria, me chama lá no direct do Instagram que eu tenho aulas de reforço. Muitos alunos que participaram das aulas já foram aprovados e com certeza vai ser útil para você também. Te aguardo na próxima aula.